Vamos lá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha que interessante. Parabéns, Gabriel Habib, pela sua explanação. Estão gostando, pessoal? Tem gente diretamente de Orlando, de férias, assistindo. Esse que está em Orlando, de férias, assistindo, não vai passar no psicotécnico de concurso, né? Meu Deus, brincadeira, brincadeira. Parabéns por estar de férias assistindo um debate. Bom, vamos diminuir um pouquinho as mensagens. Peço para diminuir, para não travar, tem muita gente assistindo, Gabriel, antes de responder as suas importantes, duas boas perguntas, né? Me senti na fase oral de concurso, Gabriel, Antes, deixa eu até colocar o seguinte, eu vi um aluno perguntando para o Gabriel qual a diferença do princípio da presunção de inocência e o princípio da presunção de não culpa. E o Gabriel Habib explicou de maneira ímpar. E eu quero dizer que eu, como promotor de justiça, tenho dificuldade de imaginar que eu devo obediência ao princípio da presunção de inocência, sendo que eu posso pedir para o juiz uma prisão temporária de uma pessoa. Como é que eu posso pedir para o juiz a prisão temporária de alguém que eu devo presumir inocente? Como é que eu devo trabalhar com reincidência pelo simples fato de alguém cometer novo crime depois de ter transitado em julgado de sentença condenatória por infração anterior, mas ao mesmo tempo tendo que presumi-lo inocente? Então, por uma questão de coerência, se você tem no ordenamento jurídico medidas de constrição da liberdade ou patrimônio, direitos em geral, antes do trânsito julgado, você não pode falar em princípio da presunção de inocência. O Gabriel foi brilhante, é princípio da presunção de não culpa. E parabéns para o Gabriel, como defensor público, reconhecer isso. Bom, tanto que a nossa Constituição, no artigo 5º, em nenhum momento presume o cidadão inocente. Diz que não pode presumi-lo culpado. Agora, se você caminhar para o Pacto de São José da Costa Rica, aí é outro assunto. O Pacto fala expressamente o princípio da presunção de inocência. Agora, respondendo à pergunta do Gabriel. Será que nós temos consagrado o princípio do duplo grau de jurisdição? O Gabriel já explicou, novamente de forma brilhante, que existe divergência e citou doutrinadores que têm doutrina balizada sobre o assunto. Eu trabalho com a ideia de que o princípio do duplo grau de jurisdição está implícito na nossa Bíblia política. Por quê? A partir do momento que a Constituição dá aos tribunais competência recursal, é porque implicitamente se reconhece, em regra, o direito de o cidadão buscar uma revisão da decisão de primeiro grau. Então, eu vou repetir. Se você procurar na Constituição Federal consagrado expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição, você não vai encontrar. Mas quando você analisa a Constituição Federal e a competência que ela dá aos tribunais, seja aos tribunais inferiores, seja aos tribunais superiores, eu acho que está evidente que o duplo grau de jurisdição está garantido, como regra. Como regra, eu até falei Bíblia política, essa expressão quem usa para se referir à Constituição Federal é Canotilho. Canotilho chama a Constituição de um país de Bíblia política, porque é o livro sagrado do Estado, é o livro sagrado da democracia, é o livro sagrado da organização política. Por isso que eu falei Bíblia política aqui, fazendo uma homenagem a Canotilho. Agora vejam. Então, Gabriel, eu entendo que o duplo grau de jurisdição é um princípio implícito. Agora veja, Gabriel, um princípio regra. Não é absoluto. Tá certo que você me ferrou com o exemplo. Quando você coloca promotor de justiça condenado pelo tribunal competente, aí você me toca, né? Porque eu já fico imaginando o meu colega ou eu mesmo. Aí você me ferrou com o exemplo. Né, Gabriel? Me ferrou com o exemplo. Mas vamos lá, vamos trabalhar com esse exemplo. Promotor de justiça condenado pelo Tribunal de Justiça é uma condenação primeira, já feita pelo órgão colegiado, que é o órgão único a fazer a análise de provas. Aí o promotor, pelo fato de ter foro por prerrogativa de função, não significa que ele não possa se valer de recurso para o STJ ou para o STF. Mas o tribunal competente para analisar provas já analisou. E o promotor é condenado, e agora?
Gabriel, eu entendo que esse promotor já pode ser objeto de execução provisória. Porque o foro por prerrogativa de função, em apertada síntese, ele tem ônus e tem bônus. Esse é o ônus. O bônus, talvez, seja o promotor de justiça não ser julgado por um juiz de primeiro grau que, em tese, tem menos experiência. Ele já é julgado por um colegiado formado por magistrados mais experientes. Isso é um bônus. Mas qual é o ônus? Ele não tem um duplo grau fático. Ele só tem aquele julgamento e, se for condenado, já cumpre a pena. Pronto, acabou. A pena provisória. Tá ok? Então, lembrando que o duplo grau de jurisdição é um princípio regra. Ele admite exceções e, no caso do promotor de justiça, não é diferente. Então, o promotor de justiça, um juiz de direito, condenado pelo tribunal competente, ele pode recorrer para o STF ou para o STJ, mas esse recurso não tem efeito suspensivo. Então, eu posso já executar provisoriamente a pena. Guarda o que eu falei, eu sei que eu fui um pouco chulo, mas ajuda você que está estudando para concurso. O foro por prerrogativa de função tem ônus e bônus. Promotor, você teve o seu bônus. Você foi julgado por um órgão colegiado, formado por magistrados mais experientes. Agora você tem um ônus, qual é? Se condenado, você já vai estar sujeito à execução penal provisória. Então, Gabriel, já me despedindo de todos, e eu vejo que o pessoal gostou dessa iniciativa. Vamos fazer mais vezes, viu, Gabriel? E vamos fazer mais. E vamos torcer para todos os professores fazerem isso, que vai ajudar todos os concurseiros desse Brasilzão. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para o Gabriel. Ele não me fudeu com o promotor de justiça no Tribunal de Justiça? Me fudeu, né? Então agora eu vou fuder. Diminui um pouquinho. Agora é minha vez, Gabriel. Minha vez. O duro que ele fala por último, né? Isso que é o bom. A defesa sempre fala por último. Aí o MP se fode. Mas vamos lá. No próximo, Gabriel, você fala primeiro e eu falo por último, hein? Diminua um pouquinho. Quem não conseguiu assistir, fiquem tranquilos que eu vou colocar todo esse debate entre mim e o Gabriel no YouTube. Fiquem tranquilos, eu vou colocar lá. Diminua, por favor. Diminua, que eu vou fazer a pergunta para ele. Gabriel, diminua, por favor, ó. Então, nós chegamos à conclusão de que órgão colegiado, confirmando a decisão de primeiro grau, ou o órgão colegiado não for por prerrogativa de função, é suficiente para que a pena seja objeto de execução provisória, tá ok? Chegamos a essa conclusão, ótimo. Então agora eu quero saber o seguinte, Gabriel. Quem comete crime doloso contra a vida, homicídio, por exemplo, aborto, infanticídio, participação, induzimento ou auxílio ao suicídio, crime doloso contra a vida é julgado pelo tribunal do júri, que é um órgão colegiado. Aí você vai falar, peraí, mas é um órgão colegiado de primeiro grau formado por juízes leigos, mas soberano nos termos da nossa Constituição Federal. Então o que eu quero saber de você, Gabriel? Será que uma pessoa condenada pelo tribunal do júri, que é um órgão colegiado e soberano, já pode ser objeto de execução penal provisória? Tá aí, meu amigo. Eu quero ouvir a sua resposta e agradecer imensamente você ter aceitado o convite e ter inaugurado comigo essa série de debates pelo Periscope. Um abraço para todos e eu estou ávido a escutar a resposta do Gabriel Habib. Abraço, galera!